retornamos com a nossa convidada, a doutora Ana Pavelski, né, advogada, jurista, e nós gostaríamos de perguntar sobre o seu entendimento no sentido da privatização nos hospitais particulares, né, como existe essa essa terceirização da saúde pública, né, e o que seria, por exemplo, o que é conhecido por pejotização do trabalho do profissional médico que aí estamos falando em questão. Aqui uma outra discussão bastante interessante que se faz na prática hoje, que ela na verdade não é nem um pouco estanque, nem um pouco pequena, ela ainda vai suscitar uma série de temas, né, e de, quem sabe, subtemas a respeito disso, mas basicamente, doutor, para nós entendermos o que é a terceirização na iniciativa privada, eu não tenho nenhuma lei que regulamente isso efetivamente falando, né? Mas dada a situação que nós vemos na prática, que isso é uma situação que foi difundida no nosso país, aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e agora, então, anos 80 e 90, é o grande ápice da terceirização, não só no setor de saúde, nos serviços de saúde, mas em todas as atividades da iniciativa privada, como uma forma de cortar custos, né? Então, o que seria a terceirização? A terceirização seria uma relação triangular, em que eu tenho o trabalhador, né? Alguém precisa do serviço desse trabalhador, e que eu vou chamar este alguém, então, de tomador, juridicamente falando, só que ao invés desse tomador contratar o trabalhador diretamente, ele contrata um prestador de serviços. E este prestador de serviços, então, normalmente uma pessoa jurídica, é que vai assinar a carteira dos trabalhadores. O grande exemplo, né, que nós temos aqui, e hoje em dia que tem sido considerado como permitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, tem até uma súmula, um entendimento de jurisprudencial, que seria uma súmula do TST. Então nós temos um entendimento já de jurisprudência consolidado que vem a formar essa súmula. O que diz essa súmula? Ela diz primeiro o seguinte, que a terceirização ela é ilegal, ou seja, que a contratação de trabalhadores obrigatoriamente tem que ser feita diretamente por quem quer se beneficiar dos serviços. Mas aí, com o passar do tempo, então foi se verificando que isso precisava de uma atualização e que foi entendido que a terceirização é possível nas atividades de vigilância, de conservação e limpeza e atividades meio do tomador, né? Atividades meio seria, por exemplo, né, vamos pensar então num hospital, a vigilância e a limpeza, porque a minha principal atividade o que é? São serviços de saúde, então quem sabe ali os serviços de recepção, de vigilância, de portaria, de limpeza, efetivamente eles ajudam para a consecução, para a realização do meu objetivo principal, que é o serviço de saúde, mas eles não significam a minha principal atividade, né? E mesmo assim, mesmo nessas três situações, então, vigilância, conservação e limpeza e atividades meio do tomador, eu não posso ter os requisitos da pessoalidade da subordinação. Ou seja, suponhamos que o senhor tenha um hospital e eu seja uma pessoa da limpeza contratada por uma prestadora de serviço. O que importa para o senhor não é o serviço, né, não é a pessoa, Ana, realizando o serviço, é o serviço de limpeza. Quem esse prestador de serviço vai enviar para realizar o serviço, pouco importa. O que importa é que o serviço seja feito, né? E também a questão da subordinação, ou seja, o senhor, num primeiro momento, enquanto tomador, não poderia me dar ordens diretas, né? As ordens, claro, no dia a dia vai me dar algumas diretrizes, enfim, para eu saber o que eu tenho que fazer, mas as ordens, né, fiscalização da minha jornada, me chamar atenção, me demitir ou não, me dar justa causa ou não, aplicar punições, isso tem que partir do meu empregador. Claro que o senhor vai acabar, como tomador, vai acabar relatando para o meu empregador situações, mas o empregador é que vai ter o poder, vamos dizer assim, de, por sua conveniência ou não, então me aplicar uma determinada punição, né? Não é o que nós já vemos na prática. Por quê? Porque na área da saúde, principalmente falando, o que se vive num mito hoje, né? De que é melhor para o profissional, para o médico, ser contratado como autônomo, fornecendo então RPA, um recibo de pagamento autônomo, ou até mesmo que ele faça uma empresa com seus colegas médicos também, e que ao invés de ter carteira anotada e receber salário, né, em folha, enfim, como empregado, que ele que ele forneça a nota fiscal, né? Ou seja, disse no primeiro momento assim, o senhor economiza em tributos.
economizam, na verdade, mais ou menos. Eu posso economizar no mês a mês, enfim, percentuais eu até economizo, mas no final das contas, esse profissional médico, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a fundo de garantia, ele não tem direito a 13º. Se ele não contribuir como autônomo, ele não vai ter direito a se aposentar por esse tempo que ele trabalhou como pessoa jurídica, vamos dizer assim. Então, quer dizer, eu tenho uma série de restrições de precarização da mão de obra do médico. E o que nós vemos nos hospitais e nas clínicas hoje em dia é a grande maioria dos médicos, ao invés disso ser uma exceção, né, reservada talvez a determinados profissionais, não, isso tem sido hoje a regra, né? E o que acontece? O médico, na verdade, apesar de muitas vezes ele trabalhar como se ele fosse um empregado, porque ele tem que comparecer pessoalmente para trabalhar, ele não pode se fazer substituir por alguém, né? Hoje eu não estou muito bem, eu não estou afim de ir naquele lugar, eu marquei um outro compromisso, vou mandar meu amigo no meu lugar que também é médico. Não, normalmente os hospitais e as clínicas não aceitam esse tipo de situação. Se eu contratei a Ana, né, embora eu tenha contratado a empresa da Ana, eu não quero a empresa da Ana, alguém vindo prestar serviço, eu quero a Ana, né? Então isso já seria o requisito aqui da pessoalidade, que embora eu tenha um vínculo jurídico com uma pessoa jurídica, na verdade o meu vínculo na prática se estabelece com a pessoa física da Ana. Aí, quem recebe, a Ana recebe pelo tempo que ela está trabalhando lá, pelas horas, pelos plantões, enfim, então temos o requisito da onerosidade, que é o pagamento de salário, que eu posso chamar. Aí nós temos a questão também da não eventualidade. O que seria a não eventualidade? Não é ter que comparecer todos os dias ou 2, 3 vezes por semana para trabalhar. Não é só isso. Quando eu estou falando em atividade econômica, né, eu vou justamente enquadrar o conceito de quantas vezes eu trabalho com o conceito de quão essencial é a minha atividade para a atividade econômica daquele empregador. E se a gente pensar num médico, né, por mais que ele vá uma vez por semana numa clínica ou num hospital, a atividade dele vai ser sempre essencial para aquela clínica, para aquele hospital, né? E por fim, ainda a questão da subordinação. Então, ainda que o médico tenha uma autonomia técnica, né, de conhecimentos, enfim, muitas vezes ele é fiscalizado em horário, né, ele tem uma agenda para cumprir que é imposta por aquela clínica, ele tem maneiras de fazer o atendimento dos pacientes, enfim, da clínica, que isso acaba interferindo. Ele decide com relação a diagnósticos e medicamentos, mas às vezes nem isso, né, doutor? Nós sabemos que hoje em dia até os diagnósticos, muitas vezes até determinados diagnósticos, pelo menos, se submetem até quem sabe um conselho de diretoria ou de uma diretoria clínica, de um corpo clínico, de um hospital. Então, nem nisso, muitas vezes, o médico não tem a autonomia que precisaria ter para ser considerado um autônomo ou para efetivamente ser um prestador de serviço. Então, o que nós vemos diuturnamente, com grande frequência nos dias de hoje, é essa deturpação do conceito de terceirização, porque terceirização ainda era para ter em alguma das pontas um empregador assinando a carteira de trabalho de alguém. Só que do jeito que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, eu não tenho mais carteira de trabalho de médico e tantos outros profissionais, mas principalmente de médicos, sendo assinadas. Então, ele fica efetivamente com uma mão de obra precarizada, ele não tem garantias que deveria ter como um trabalhador que é regido pela CLT com uma carteira assinada. Então, nós temos aí uma série de implicações nesse sentido. Doutora Ana, nós vemos, por exemplo, houve uma moção dos magistrados da Justiça do Trabalho no Congresso que teve em maio deste ano contra a terceirização. Aconteceu uma tragédia em Brasília sobre a morte de um adolescente num atendimento e isto gerou uma revolta, né, obviamente dos familiares e assim da posição dos médicos daquele serviço, que eles estavam terceirizados, eles não participavam, vamos dizer assim, do cadastro do hospital como contratado, eram submetidos a jornadas de plantões extremamente, vamos dizer assim, rigorosas ou, vamos dizer, até ilegais. Então já era uma contratação ilegal e foi feita uma moção da Justiça do Trabalho, dos magistrados. Agora, uma pergunta assim, como a situação já está tão disseminada, vamos dizer, na saúde pública brasileira, ou seja, essas irregularidades, elas são tão presentes, né, em todos os sentidos, é uma terceirização, é inconstitucional, há várias leis contra isso, não há, por exemplo, contratação através de concurso público, vamos dizer também que não há,
a sonegação de impostos por parte desse tipo de trabalho, a sonegação de direitos trabalhistas, então, e tudo isso em prejuízo do atendimento à população. Será que talvez a Justiça do Trabalho tenha que fazer os magistrados uma moção contra uma situação desta, né, até solicitando ao Ministério Público que investigue todos os serviços de saúde e hospitais contra essa terceirização brutal que está massacrando a saúde pública brasileira? Ou será que, por que não há uma atuação sobre essa situação que é tão evidente no Brasil? Que na verdade, doutor, as leis já existem, né? As leis que definem o que seria e o que não seria empregado, enfim, elas já existem. O problema é o cumprimento, é a prática destas leis, né? Então, o nosso Ministério Público, e especialmente nesse caso o Ministério Público do Trabalho, com relação às terceirizações na iniciativa privada e na pública também, ele tem atuado, só que ele também não tem quadro efetivo para conseguir atuar da maneira como deseja, inclusive, né? Porque eu tenho conversado com vários procuradores do trabalho e a gente vê que eles têm, né, uma situação aí de uma vontade de atuar. O nosso sindicato tem atuações na prática, já conseguiu algumas situações sem demandas judiciais, já conseguiu resolver a situação, né, aqui em Curitiba mesmo, do pessoal que trabalhava nos CEMUNs, então, que existia uma terceirização, esses convênios foram cancelados e agora o município, né, uma fundação municipal está contratando por concurso, enfim, os médicos, eles estão com garantias aí, talvez ainda não estejamos numa condição ideal, mas as situações já melhoraram bastante, né? Então, a Justiça do Trabalho sem uma atuação judicial não pode fazer nada, mas nós estamos sem uma ação, né? Mas nós estamos pelo menos no caminho de despertar, de tentar então verificar essas situações na prática. Agora, por um outro lado, depende muito de uma quebra de paradigma na cabeça dos profissionais médicos. Perfeito, né? Perfeito. E também então nós gostaríamos de citar que na verdade a saúde pública virou um grande balcão de negócios, né, de 190 a 200 bilhões de dólares por ano, e é isso que está se transformando a saúde pública. Era isso. Muito obrigado, doutora Ana. Tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite.